Olá pessoal, hoje eu trouxe esse modelo de barrado em forma de coração aqui. Frente e verso, eu fiz com a linha Anne e agulha 1,75 mm. Vou fazer uma mostrinha com vocês, mas antes de começar eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Bom, a quantidade ideal de caseados para dar certo no seu tecido são múltiplos de 6 e vou adicionar mais 4. Esse modelo eu já tinha no meu canal alguns anos atrás, mas assim, estava precisando ser refeito. Então agora vamos ao passo a passo. Bom, nós vamos precisar casear o nosso tecido pela frente, fazendo caseado simples mesmo de 2 correntes e um ponto baixo alongado. Como eu vou fazer apenas uma mostrinha, eu casei apenas a parte do tecido que eu vou trabalhar. No final do trabalho, eu fiz aqui mais uma corrente para arrematar. Agora eu pego aqui o meu trabalho pela frente, salto o ponto baixo que eu fiz na ponta do tecido, salto o próximo ponto baixo do caseado e aqui, ó, no terceiro ponto baixo, eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Subo 4 correntes para dar altura de um ponto alto duplo, dou 2 laçadas na agulha, volto nesse mesmo ponto baixo do caseado e faço um ponto alto duplo. Então, com as 4 correntes que eu fiz para subir, eu tenho aqui um total de 2 pontos altos duplos. Mais uma vez eu dou 2 laçadas na agulha, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Então, com uma laçada, eu tiro 2, com uma laçada, eu tiro 2, e com uma laçada, eu tiro 2, assim. Fiquei aqui, então, com 3 pontos altos duplos. Vou trabalhando dessa mesma forma, até obter um total de 7 pontos altos duplos, nesse mesmo ponto de base. Assim. Feito aqui então todos os meus pontos altos duplos, eu faço 3 correntes para baixar, salto aqui um ponto de base, que é o ponto baixo do caseado, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo no próximo ponto de base, 3 correntes, e um ponto baixo no próximo ponto de base. Subo 3 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte eu vou fazer novamente os meus 7 pontos altos duplos, passando no mesmo ponto de base. Pronto, assim, 7 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. 3 correntes para baixar, salto um ponto de base, no seguinte eu trabalho um ponto baixo. 3 correntes para formar a minha primeira argolinha, prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base, e 3 correntes para formar a minha segunda argolinha, que eu vou prender com um ponto baixo no próximo ponto de base. 3 correntes, salto um ponto de base, e no ponto seguinte eu trabalho os meus 7 pontos altos duplos.
Pronto. Tenho aqui então, essa é a base, é a carreira de repetição da minha primeira carreirinha. Depois de finalizar a minha primeira carreirinha, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Viro meu trabalho aqui para o avesso, venho nesse mesmo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, que é o meu segundo ponto de base, eu vou trabalhar também 2 pontos altos no mesmo ponto. No terceiro ponto de base, eu trabalho também 2 pontos altos, ou seja, um ponto alto e um ponto que é o aumento. Assim. Aqui no quarto ponto de base, que é o ponto do meio, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E nos demais pontos de base, eu trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto. Assim. 3 correntes para baixar. Venho aqui dentro da minha primeira argolinha de 3 correntes e prendo com um ponto baixo. 3 correntes para formar a minha argolinha dessa carreira. Vou prender com um ponto baixo aqui, ó, dentro da próxima argolinha. 3 correntes para subir. Venho aqui no primeiro ponto de base do meu próximo motivo e trabalho 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. No ponto de base seguinte, eu trabalho 2 pontos altos, que é o meu segundo ponto de base. E aqui no meu terceiro ponto de base, eu também trabalho 2 pontos altos. Já no quarto ponto de base, que é o meu ponto do meio, eu trabalho apenas um ponto alto. E aqui nos demais pontos de base, que são os 3 pontos restantes, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base. Ficando assim. 3 correntes para baixar, um ponto baixo dentro da próxima argolinha, 3 correntes para formar a minha argolinha da segunda carreira e um ponto baixo aqui dentro da argolinha. Subo 3 correntes e vou trabalhar aqui no meu próximo ponto de base, exatamente como fiz aqui, ó, nos motivos anteriores. 2 pontos altos em cada ponto de base, com exceção do quarto ponto de base, que eu trabalho apenas um ponto alto. Feito isso, eu viro meu trabalho para frente, dou uma laçada, salto aqui 2 pontos de base e no próximo ponto eu trabalho um ponto alto.
Nesse mesmo ponto de base, eu vou trabalhar outro ponto alto, ficando aqui o segundo ponto alto no mesmo ponto de base. E vou seguir trabalhando até obter um total de 7 pontos altos, passando aqui no mesmo ponto de base. Então, eu já estou aqui no meu quarto ponto alto, o quinto, o sexto e aqui o sétimo ponto alto, passando no mesmo ponto de base. Salto 2 pontos de base, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base, no terceiro ponto eu faço aqui novamente 7 pontos altos, passando no mesmo ponto de base, que é aqui o outro lado do meu coração. Então, já estou no segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Salto aqui 2 pontos de base, venho no último ponto e prendo com um ponto baixo, dando assim o formato de coração aqui no meu barrado. 2 correntes de espaço, um ponto alto aqui, ó, dentro da argolinha que eu fiz na carreira anterior. 2 correntes, venho aqui no meu próximo ponto de base, prendo com um ponto baixo, dou uma laçada, salto 2 pontos de base e no terceiro ponto eu faço aqui 7 pontos altos nele. Feito aqui todos os pontos altos, eu salto 2 pontos de base e no próximo ponto eu prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu trabalho aqui os meus 7 pontos altos. Venho aqui no último ponto de base e prendo com um ponto baixo. E assim eu formei aqui, ó, o outro lado do meu segundo coração. 2 correntes de espaço, um ponto alto passando por dentro da argolinha, 2 correntes e começo a trabalhar aqui o meu próximo motivo, como fiz aqui os outros motivos. Bom, então agora que eu já fiz o desenho em todos os motivos, eu vou finalizar fazendo mais uma corrente aqui no último ponto baixo para arrematar o meu trabalho. Então, eu pego aqui o meu trabalho pela frente com meu fio branco. No primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Subo 5 correntes. Venho aqui, olha só, no meu primeiro ponto de base, aqui ó, da minha segunda carreira, vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui naquela carreirinha de 7 pontos altos, onde eu trabalhei aqui o formato do meu coração. Trabalho um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, e aqui no terceiro ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. No quarto ponto, eu vou trabalhar também 2 pontos baixos. E aqui no quinto ponto, eu trabalho 2 pontos baixos, passando aqui no mesmo ponto de base. Já no sexto ponto de base, eu trabalho apenas um ponto baixo.
E no 7º ponto, eu faço aqui também apenas um ponto baixo. Aqui naquele ponto baixo que eu fiz, entre um lado e outro do coração, eu trabalho apenas um ponto baixíssimo. Passo aqui para o meu primeiro ponto de base, trabalho um ponto baixo. No segundo, também um ponto baixo. E no terceiro, eu trabalho 2 pontos baixos. No 4º ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. E no 5º ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. No 6º ponto, eu trabalho um ponto baixo. E no 7º ponto, eu também trabalho um ponto baixo. Aqui no ponto baixo que eu fiz, eu trabalho um ponto baixíssimo. Chegando no intervalo de correntes, eu trabalho aqui os 2 pontos baixos. Um ponto baixo sobre o próximo ponto de base. E 2 pontos baixos no próximo intervalinho de correntes. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto baixíssimo, que é aquele ponto baixo que eu fiz que antecede os 7 pontos altos. Chegando aqui na carreirinha de 7 pontos altos, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. No 4º ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. E no 5º, eu trabalho 2 pontos baixos. Como eu fiz aqui, ó, o acabamento do meu primeiro coração. Já no 6º e no 7º ponto de base, eu trabalho apenas um ponto baixo. E um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma para finalizar o seu trabalho. E chegando lá no final, você faz 5 correntes para baixar e um ponto baixo na ponta do tecido para ficar igual aqui o outro lado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!